Olá, pessoal, tudo bem? Professor Henrique Ventura. Hoje a nossa dica vai ser baseada na seguinte pergunta que me fizeram. Professor Henrique, realmente vale a pena todo o esforço, empenho, investimento em dinheiro e tempo para se tornar professor efetivo? E esse vídeo vai ser exatamente baseado nessa pergunta. Logo de cara, olha só, qualquer esforço, qualquer investimento que você fizer para se tornar professor efetivo, sim, vale a pena. E já já eu vou apontar algumas situações pelas quais eu justifico a minha fala de que sim, lutar para se tornar um servidor público, no caso da área da educação, vale sim muito a pena. Mas antes, é importante ressaltar que quem é servidor público tem mais propriedade para falar do serviço público. E, no caso, sou servidor público da rede estadual de ensino do estado do Ceará já há algumas décadas. Então, eu posso falar com propriedade das vantagens de ser um professor efetivo, que vai fortalecer ainda mais a minha fala, porque ela não é apenas teórica, ela é experiência. A primeira vantagem em ser servidor público é a questão do piso. O piso federal dá ao professor do magistério público a garantia de que vai ter um determinado valor em sua remuneração, que é fixo, podendo também ser reajustado a depender do governo federal, porque o piso é a nível federal. Por baixo, hoje, um professor da rede pública de ensino, seu piso está em torno de R$ 5.000, o que, convenhamos, ainda é muito pouco, além do que merecemos receber, mas, diante de uma conjuntura de uma economia desse país, o piso nos dá uma segurança, principalmente em relação à rede privada. Eu costumo até brincar que o professor da escola privada, ele não tem piso, ele tem pisa de trabalho. É trabalho para fazer em casa, é abuso no contexto da relação com a gestão da escola privada, enfim. Então, o piso é a primeira vantagem. A segunda é a estabilidade. A estabilidade que te dá a garantia de não ir para fora do emprego porque o patrão chegou de mau humor ou porque você teve que expressar suas ideias, o coordenador não gostou. Não existe isso. O serviço público ele te dá estabilidade após 3 anos de período probatório e essa estabilidade, apesar de não ser absoluta, porque não existe estabilidade absoluta em nenhum serviço público, ela te dá a garantia de ser demitido somente em situações gravíssimas que estejam previstas no teu estatuto. E mesmo assim, ainda terá o direito ao contraditório, à ampla defesa, podendo, na esfera administrativa, reverter a situação. Então, a estabilidade dá sossego, dá garantia de que seu emprego estará lá garantido por toda a sua existência. Outro ponto importante de ser servidor são as promoções. A chamada promoção vertical e a promoção horizontal, que é exatamente o plano de cargos e carreiras. A promoção vertical é a contitulação por título de especialista, mestre ou doutor, o que representa um aumento significativo na tua remuneração. E a progressão horizontal é aquela que se dá por antiguidade ou por merecimento, por mérito, no interstício de 2 em 2 anos. Então, são situações que eu listei que dá ao servidor efetivo, professor efetivo da rede pública, garantias e prerrogativas que o professor da escola particular, por melhor que seja, jamais poderá alcançar. Agora, você não vai conquistar isso de qualquer maneira. É preciso que você entenda que se tornar servidor, para começo de conversa, é uma luta
baseada numa estratégia de estudo correta, por exemplo. Não se estuda para concurso pré-efetivo só quando sai edital. É uma estratégia totalmente falsa. Por quê? Porque os editais, no máximo 3 meses, de quando sai até a ocorrência da prova, e convenhamos, você não vai conseguir dar conta da gama de conhecimentos em apenas 3 meses. E aí eu pontuo que, para lutar por uma vaga no serviço público, títulos, nível de conhecimento, não adianta nada. Não adianta ser mestre, doutor, ou só graduando. A questão não é essa. A questão é a forma como você se prepara para fazer uma prova. É o único tiro que você não pode errar, tem que acertar o alvo. Então, a primeira coisa é saber que é um investimento a médio e longo prazo, que você precisa começar a estudar antes de sair o edital. Essa é a estratégia correta. A outra coisa tem inteligência emocional, resiliência, autoconfiança, confiança, persistência, paciência, saber que com essas inteligências emocionais você vai estar preparando o seu subjetivo para a hora da prova. Portanto, vale a pena sim lutar, ter paciência, insistir, persistir, não desistir até conquistar a tão sonhada efetivação. Aí sim a tua vida vai mudar completamente. Mas é uma conquista tão alta que não se chega lá de qualquer forma. E para tal não existe sorte. O que existe é competência e competência se constrói. Portanto, essa foi a dica de hoje. Eu desejo excelente noite para vocês e peço o teu like, assina o sininho para estar recebendo essas dicas espontâneas, de coração, sinceras e fundamentadas. Fica com Deus e até a nossa próxima dica, se Deus quiser. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar essa força para esse humilde professor cujo objetivo é contribuir com colegas que, assim como eu, desejam a efetivação ou se tornar efetivo, assim como eu e tantos outros que não desistiram do sonho e conseguiram. Deus te abençoe.